Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast GPS Empresarial. Aqui nós ensinamos estratégias que podem ser aplicadas de uma forma simples e que com certeza irão ajudar a melhorar o seu negócio. Meu nome é Rodrigo Leocádio. E eu sou a Jane Florenzano. E nesse episódio a gente vai discutir o capítulo 3 desse livro aqui, O Motor da Liderança. Só relembrando, nós estamos fazendo aqui uma série de 10 vídeos sobre liderança. Se por algum motivo você não assistiu o capítulo 1 e o capítulo 2, então eu recomendo que você volte, assista o capítulo 1, assista o capítulo 2. Também se inscrevam no canal aqui e ative o sino de notificações para você estar recebendo aí os próximos conteúdos e os próximos capítulos aí. Aproveita e me segue também lá no Instagram. Todos os dias eu posto conteúdo sobre gestão, sobre liderança, sobre como melhorar a sua empresa. Então vamos lá ao terceiro capítulo aí do nosso livro, do Motor da Liderança. Esse capítulo de hoje ele fala de quê? O capítulo 3 fala sobre liderança e o ponto de vista educativo. Mas vamos recapitular aqui o último capítulo, que nos falou o que é necessário para que um líder seja vencedor. Bom, para um líder ser vencedor, ele precisa das 4 coisas, né? Todo líder vencedor precisa das 4 coisas, que a primeira é ideias. Ele ter ideias claras e bem formuladas ali sobre o propósito da organização e como que ele pega essas ideias ali também das pessoas, né? Extrair ideias de pessoas e ideias dele. O segundo são os valores, né? Que os valores são os comportamentos. Ele tem que dominar muito quais os comportamentos que as pessoas precisam ter para poder alcançar seus objetivos. Então, valores em forma de comportamentos. A terceira coisa que um líder, para ele ser fantástico, ele precisa saber gerar energia nele e gerar energia nas pessoas, né? Energizar as pessoas, energizar a equipe. E a quarta coisa é ter o edge, né? Que é o estômago ali, que é dominar a arte de fazer escolhas e tomar decisões difíceis. Essas 4 coisas aí formam um bom líder. Então, começando a falar do capítulo de hoje, vamos fazer um confronto direto aqui. Como você está se saindo como líder? E essa pergunta ela é muito boa. Todos os líderes deveriam se fazer essa pergunta e para entender como que está indo ali, se ele está sendo ou não um bom líder ali. Então, uma forma de você saber como o líder está indo é você olhar para a equipe. É você saber como que a equipe dessa pessoa está saindo. Essa equipe, ela bate resultados? Essa equipe, ela lidera algum tipo de mudança? Essa equipe entrega resultados, né? Como que está acontecendo isso? Essa equipe é independente? Ela é independente, ela faz o que tem que ser feito. Então, se você olhar para esses quesitos, você vai estar vendo se o líder ele é um bom líder, se ele está sendo um bom líder, né? Porque a velocidade da equipe é a velocidade do líder. A equipe vai ser reflexo mesmo do líder. Exatamente. E como que as organizações vencedoras se distinguem das perdedoras? As organizações vencedoras se distinguem pela capacidade que elas têm de formar líderes em todos os níveis, né? Então a gente pega um exemplo aí do Jack Welch, quando ele era CEO da General Electric. Então uma empresa, como que ele fez a empresa ser uma das maiores do planeta aí na época, com mais de 200 mil funcionários. Então se não fosse pela capacidade de líderes que formam líderes, que formam líderes, que formam líderes. Então assim, seria praticamente impossível dele conseguir atuar na empresa e fazer com que as coisas que ele desejasse que fossem feitas, se não fosse através dessa liderança que ensina liderança em todos os níveis da organização. Uma equipe de 200 mil pessoas, fazer com que essas pessoas pensem, né, todas conforme o líder, é algo bem complexo. Se não houver essa dinâmica, isso não vai acontecer. Isso não acontece. E a qualidade mais importante desses líderes, né, uma das qualidades assim, que se destacavam muito, é essa excepcional capacidade que esses líderes tinham de ensinar os outros líderes, né, de repassar aquela informação de modo que ela fosse transmitida de uma boa forma ali dentro da empresa ali. É exatamente isso que distingue os líderes vencedores dos líderes que se intitulam líderes, né, ou que são líderes mais autoritários, essa capacidade do ensino. Uma empresa pode ser sustentável só tendo líderes, né, os super líderes, os líderes astro. Não, a empresa não se sustenta, até a curto prazo isso pode dar certo, mas a médio e longo prazo isso não é sustentável, porque empresas construídas ali com pessoas chaves, né, astros ali, pessoas que são muito boas, elas não são sustentáveis porque se essa pessoa sai, tudo que está sendo feito ele desmorona e não existe pessoa para poder substituir e dar continuidade
no mesmo nível do que havia, do que estava sendo feito, né? Não existe uma sucessão, né? Não existe uma sucessão. E a outra questão também é que uma empresa, por exemplo, ela não consegue crescer se ela não tiver uma liderança que ela consegue replicar essa liderança. Então imagine só uma loja ou uma empresa que tem várias lojas, né? E esse astro, esse cara que é um gênio, ele está de repente em uma loja, ele não está em todas as lojas. Então isso não é sustentável aí a médio nem a longo prazo. Porque né? a capacidade administrativa de uma pessoa também ela é restrita, né? Ela não consegue ter braços para fazer uma administração geral quando a organização é muito grande. Sim, e não consegue. Você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, se não houver essa capacidade ali de, pessoalmente, formar outros líderes, de criar essa próxima geração ali de líderes atuando em várias áreas, isso não vai acontecer, né? E a gente pode ver que essa questão de formar líderes para sustentabilidade, ela é bem, já aconteceu na história, né? Muitas vezes, né? Com Jesus, com Gandhi, com Martin Luther King, e todos esses deixaram um legado grande, mesmo depois que morreram, né? Então, por exemplo, Jesus, ele teve lá os 12 apóstolos, então ele ensinou esses 12 apóstolos pessoalmente ali como que seria feito e tudo mais. Então é um exemplo histórico, mas ele serve para demonstrar que com isso você consegue criar uma equipe que é Com aquela seu equipe DNA. com seu DNA, exatamente. E aí aquela equipe vão formando outras pessoas e vão formando outras pessoas. E é assim que a gente consegue ter uma empresa sustentável aí a médio e longo prazo. Cita um exemplo aí contemporâneo de um líder formando uma equipe. Um exemplo bem legal tem o do Michael Jordan, e a maioria das pessoas, todo mundo conhece quem é ele, né? No passado ele foi um dos maiores jogadores de basquete do mundo. E na época que ele entrou para o time Chicago Bulls, tinha o coach, que era o treinador, ele era Phil Jackson. E Phil Jackson ele deparou com uma questão, porque o Michael Jordan ele era muito bom tecnicamente, então o Phil Jackson ele não tinha muito o que ensinar e nem como treinar muito o Michael Jordan, porque era um cara excepcional, ele estava assim, um camarada que era fora da curva. Então ele teve uma ideia interessante de fazer o quê? Pegar o Michael Jordan e colocar ele para ele liderar a equipe, o time, né? Então, e Michael Jordan entendeu isso, que ele não deveria ser somente um jogador estrela, mas que ele deveria pegar ali todo o conteúdo, todas as técnicas dele e traduzir aquilo de uma forma que ele pudesse ensinar para o restante da equipe, para o restante da equipe também ser boa naquilo dali. E treinou a equipe a ficar como ele, né? A igualar ali a capacidade que ele tinha como jogador. Isso, e dentro dessa técnica, dessa tática que eles utilizaram aí, o que aconteceu foi que o time Chicago Bulls foi o time que mais ganhou títulos no mundo, né? Falando um pouco sobre liderança, tem uma frase que eu gosto muito, que a liderança é a capacidade do líder, que o líder tem, de fazer com que algo seja conquistado através de pessoas. Isso, e conquistar algo através de pessoas reflete de novo a função do líder, que é ele ser um grande professor, né? Então bons líderes, eles são grandes professores, que eles acabam conquistando as suas metas e batendo as suas metas através das pessoas que eles ensinam. E aí volta naquela frase, né? O grande líder é uma pessoa que não deve fazer nada, mas ao mesmo tempo ele não pode deixar nada sem fazer. Outro ponto importante quando a gente fala disso aí é que o bom líder, ele não ensina as pessoas a serem seguidores dele. Ele ensina as pessoas a serem líderes e que vão formar líderes que vão formar líderes. Então, ele não preocupa com isso, com essa forma autoritária, né? Eu mando e todo mundo obedece. Não, ao contrário. Eu vou te ensinar a fazer e você vai ensinar outras pessoas a fazerem também. Em muitas empresas, o setor de RH é muito atuante e, né, proporciona ali vários treinamentos para a equipe, voltados mais para a parte operacional, ou então para a parte de metodologia, uso de ferramentas. Aí, às vezes, esse treinamento é feito pelo próprio RH ou por consultores. Mas por que esses treinamentos não são tudo, né? É necessário mais alguma coisa? Esses treinamentos, assim, treinamentos externos, eles sempre são bacanas e importantes ali para o desenvolvimento das pessoas. Mas uma questão que esses programas de treinamento nem sempre eles ensinam aquilo que o líder precisa de aprender, né? Eles acabam ensinando ali, focando muito em ferramenta, em utilização de ferramentas e tudo mais. Metodologias e tal.
Agora, eles acabam não ensinando as habilidades de liderança que o líder precisa ter. Né? E essas habilidades, por exemplo, quais os rumos que a empresa vai tomar? Ou quais os rumos que a empresa deve tomar? Como Né? que eu devo me comportar em determinadas situações? Sim, ou então em que momento que eu utilizo as ferramentas? Eu sei as ferramentas, mas em que momento que eu uso as ferramentas? Como que eu tomo decisões dentro de uma empresa? Como que é o modus operandi ali de tomada de decisões? Então, é muito legal ter consultorias externas, mas também é muito importante que você tenha também dentro da empresa líderes capacitados, de novo, né? O líder ele tem que ser um líder vencedor, né? Um líder que tenha uma capacitação para isso, então ele tem que se preparar e se formar para isso. Que ele também tenha o conhecimento disso e transmita isso para a equipe, aquilo que os consultores externos não vão conseguir fazer. Então, a liderança ela está muito mais para aprender a agir, julgar, motivar, do que propriamente aplicar ferramentas e metodologias. Sim, então é um complemento, né? Então você tem que saber agir, você tem que saber motivar, você tem que saber julgar e ao mesmo tempo também tem que saber utilizar as ferramentas. Eu já reparei que nas grandes corporações, né, os líderes eles acabam tomando como uma prioridade pessoal a questão do treinamento da equipe. E isso é uma coisa bem comum em várias empresas, né? Quando se trata de líderes vencedores, educar é uma prioridade, né? Então a gente pega ali o exemplo de Jack Welch, quando ele era CEO da General Electric. Então durante 15 anos, ele passou ali quinzenalmente visitando o centro de treinamento de Crotonville e dando treinamentos ali, né? Então, como os líderes que são vencedores, eles levam isso tão a sério que eles abrem um espaço na agenda muito grande justamente para eles entregarem esses treinamentos de forma pessoal, né? Pessoalmente eles vão estar entregando esses treinamentos. Transmitindo o DNA mesmo, né, da sua gestão, da sua liderança para a equipe. E Jack Welch também, naquela ocasião, ele abria uma parte da agenda específica, ali, de um tempo específico para estar participando ali de videoconferência, para estar participando de reuniões, de visitas na fábrica, sessão de workshops. Então, os líderes que são vencedores mesmo, das empresas vencedoras, eles se dedicam pessoalmente ao treinamento, dedicam um tempo grande, né? Abre a agenda para poder inserir esses treinamentos de forma intencional. Outro CEO que dedicou muito tempo da sua agenda como mentor da sua geração de líderes foi o Roger Henrico, né, que era o CEO da PepsiCo. Como é que ele articulou todo esse conhecimento aí para transferir para a liderança dele? A PepsiCo, para quem não conhece, nunca viu falar, é a detentora de grandes marcas aqui, né? A empresa de alimentos gigante aí do mundo. É detentora da marca Pepsi, detentora da marca Todinho, Ruffles, H2O, Gatorade. E na ocasião que Roger Henrico foi o CEO da empresa, ele criou um programa que ele dedicou ali 120 dias exclusivamente para o treinamento de coach e mentoria da equipe. Então ele reservou ali 120 dias, que é praticamente 1/3 do ano, né? Não sei se só para dar treinamento para os líderes. Para dar treinamentos para os líderes. Então a gente consegue perceber com isso que grandes líderes em grandes empresas, eles dedicam pessoalmente uma parcela enorme do trabalho dele. Depois ele criou, né, um programa de treinamento chamado Construindo um Negócio, em que nesse programa de treinamento que ele fez, ele dedicou também, de novo, depois disso, né, 18 meses formando a equipe. Então ele pegou todos os liderados dele, dividiu a equipe ali em 10 turmas, ele não conseguiu fazer todas as turmas ao mesmo tempo, e durante 18 meses ele desenvolveu essas 10 turmas nessa questão de liderança e de equipe, de gestão da empresa. E o interessante é que Roger ensinava através de um ponto de vista educativo dele, né? Isso, e Roger era um cara de muita experiência dentro da PepsiCo, ou PepsiCo, né? Não sei como que é a pronúncia correta aí. E ele sabia que tinha um material muito grande ali na cabeça, um material mental ali armazenado na mente dele muito grande. E que ele poderia ser muito útil, esse material, esse conhecimento dele poderia ser muito útil para a próxima geração de líderes dentro da empresa. Então ele precisava de encontrar ali uma maneira fácil de poder articular esse conhecimento e de transferir esse conhecimento para a próxima geração. E aí com isso, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar isso,
pegar esse conteúdo, né, e criar um ponto de vista educativo em relação àquilo. Então pegar aquelas vivências que ele já teve, todo aquele conhecimento e traduzir aquilo em um formato em que os próximos líderes pudessem entender e digerir aquelas informações ali de uma forma mais fácil. Então, o ponto de vista educativo, né, que é o PVE, ele consiste em exatamente isso. Você pegar toda a sua bagagem, com as suas experiências, com a sua vivência e transformar numa metodologia, né, que seja de fácil aprendizado, que seja ensinável, que as pessoas consigam digerir ali aquilo que você aprendeu através de um método mais simplificado. E dentro desse método é legal que você pode pegar tanto experiências positivas quanto experiências negativas e dessas experiências você formatar ali um ponto de vista que possa ser ensinável. Então você pode pegar algo que deu errado e formatar de modo que você consiga extrair algum tipo de lição e que você consiga ensinar aquilo para as pessoas, né? Isso é o ponto de vista educativo, né? Um conjunto de conhecimentos e de experiências que são formatadas para o ensino. Só ter as experiências, só ter a vivência é o suficiente para criar um ponto de vista educativo? Ter a experiência e ter o conhecimento é fundamental, né? Então, como que você vai ensinar algo que você não conhece, não tem experiência? Que você não viveu, né? Você não viveu e você não conhece, né? Então, como você vai ensinar aquilo que você não conhece? Ou ensinar só na teoria, né? Tão importante quanto você ter o conhecimento é você saber transmitir esse conhecimento. Isso é fundamental, porque eu já tive, né? Eu toco contrabaixo e eu já tive um professor uma vez que ele era um exímio professor, era um camarada que realmente era muito bom naquilo que ele fazia, ele sabia muito bem fazer. Só que ele não tinha didática, ele não sabia ensinar. Então, isso comprova pra gente que para o ponto de vista educativo ele ser bem transmitido, é necessário que a pessoa tenha o conhecimento, mas que ele também saiba, ele saiba transmitir esse conhecimento, né? Então, uma coisa que nós fizemos, por exemplo, lá na empresa, foi exatamente isso. Quando a gente decidiu que a empresa não dava mais para ficar desse jeito, que a gente tinha que fazer mudanças, né? Eu comecei a ensinar aquilo, porque assim, querendo ou não, eu vim de multinacional, então eu aprendi várias coisas dentro da multinacional, e eu sempre tive essa característica de pegar, de ensinar, né? Mas não sei por qual motivo, logo que a gente começou a empresa, eu não entrei com esse estilo de liderança, com esse conhecimento de fazer isso, né? De aplicar isso. Então, depois de um tempo, né? Depois que a empresa já tinha 10 anos, que essa ficha me caiu aí, foi que a gente começou a fazer, que eu comecei a fazer. Olha, eu comecei a rever aquilo que eu tinha aprendido dentro da Xerox, as próprias experiências que a gente teve, positivas e negativas dentro da empresa, e criar dentro daquilo uma nova metodologia de ensino para a nova geração, né? Então teve um período da empresa que tinha sido muito bom e com isso aquela geração que participou desse período aí em que estava muito bom não estava mais na empresa, ele já tinha se passado algum tempo e tal, e eu peguei essas experiências passadas e a gente transformou isso em um ponto de vista que fosse ensinado para as pessoas, de modo que resgatasse alguma coisa do passado. E não só resgatar as coisas do passado, como também trazer experiências, cara, de coisas que deram certo lá no passado, da gente reviver e retreinar essas pessoas nesse momento. Atualizar para os dias, para a atualidade, né? Porque nem sempre uma coisa que você faz no passado vai dar certo no presente. Então a gente utilizar disso, daquele conhecimento que você tem, e ter essa capacidade de traduzir esse conhecimento, essas informações, ou então até mesmo um livro, né? Você ter a capacidade de pegar um livro, extrair dele uma informação importante e traduzir essa informação em um ponto de vista que possa ser ensinado na prática dentro da sua empresa. Esse é o grande ouro aí desse ensinamento, desse ponto de vista educativo. O ponto de vista educativo é algo que tem que ser praticado, que tem que ser desenvolvido. Em coisas pequenas, as pessoas têm facilidade de explicar o ponto de vista educativo, né? O ponto de vista dele em relação àquilo, que conhecimento que tem naquilo, ou que importância tem aquela coisa, por que a gente faz assim, por que a gente faz assado. Isso é o ponto de vista educativo. Então, por exemplo, coisas simples como colocar o leite na geladeira e explicar os motivos pelos quais é importante a gente manter sobre baixa refrigeração. Isso é uma forma de explicar o ponto de vista educativo. E aí o que acontece? Isso é um exercício que a gente precisa de praticar. Se você está presente, né, de forma intencional, olhar para as coisas, olhar para as situações, e dentro dessas situações, dessas coisas que você percebe,
extrair lições de forma intencional, né? Esse aqui é o desafio de você pegar tudo o que acontece ao seu redor e transformar em situações que possam ser ensináveis. E aí esses momentos educativos, eles vão acontecer só quando se marca um treinamento, uma palestra formal? Como que a gente insere essa rotina aí de momentos educativos no dia a dia? Na verdade, quando a gente fala de momentos educativos, né, nem sempre, porque a gente geralmente, comumente associa momentos educativos com um treinamento formal, com algum consultor que vem na empresa. Mas mais do que isso, é a gente aproveitar cada oportunidade para gerar lições de ensino, sabe? Então, assim, desde treinamentos formais mesmo, a reuniões, a micro-reuniões nos corredores, por exemplo, a interações do dia a dia e por aí vai, né? Então, lá na empresa, por exemplo, eu procuro fazer isso sempre. Em toda oportunidade, eu procuro algum tipo de momento para ter um tipo de interação educativa. Para tirar né? alguma lição de alguma situação rotineira mesmo. Isso, de situações rotineiras. Isso tudo a gente pode transformar o dia a dia em momentos educativos, né? Então, de repente, eu estou andando pela operação, por dentro da fábrica e estou vendo alguma coisa acontecendo. De repente eu chego com o operador, eu chamo alguns líderes ali no momento e a gente conversa sobre aquilo dali, sobre uma forma que eu acho que poderia ser melhor ou alguma coisa que a gente viu. Então, assim, em todo momento é você buscar esse olhar para as situações e extrair lições e fazer dessas lições em todos os momentos, né? Então, às vezes você está ali no refeitório e de repente surge um assunto naquele momento ali, aquele assunto ele pode ser transformado em um momento educativo para ensinar alguma coisa. Então, no final das contas, você está sempre com o radar ligado para todas as situações que acontecem dentro da empresa, em todos os lugares, e você aproveitar esses momentos de forma intencional e criar algum tipo de lição, algum tipo de treinamento em cima daquilo. Que sejam coisas boas que você vai estar reforçando, ou então chamando, por exemplo, um operador fez uma coisa muito boa, que foi muito legal. Aí você pode fazer o quê? Chamar todas as pessoas ali do setor e a gente discutir um pouquinho sobre aquilo. Então você criou um micro momento educativo, sabe? Então é você fomentar isso aí a todo momento. Esses momentos podem ser aplicados também em situações de comemoração dentro da empresa ou alguma outra situação que seja relevante em que as pessoas estão emocionalmente ali, propícias, né? Abertas para aprendizagem, né? Abertas para aprendizado e aquilo vai ficar marcado ali na memória. Então, nessas situações também é muito interessante usar. Aproveitar esse momento, Isso. né? Porque quando a gente está falando desse tema que é momentos educativos, então é você, no frigir dos ovos ali, você tá com o radar ligado para todos os momentos em que você pode aproveitar para ensinar alguma coisa. Então, esses momentos especiais, por exemplo, como você falou, né, alguma festa, algum aniversário de final de ano, ou alguma situação especial, alguma comemoração especial dentro da empresa, você pode transformar também parte disso em um momento educativo ali. Contando uma história. Contando uma história. Então, nesses momentos, principalmente, são que as pessoas estão abertas ali, né? Geralmente, quando é uma coisa boa que está acontecendo, então a pessoa está com o coração aberto ali, e nisso ele absorve mais esse espírito aí de aprendizado. Como que a gente pode amplificar a liderança dentro da empresa? Quando a gente fala de liderança, a gente está falando só de supervisor, gerente? Uma coisa que vem na mente das pessoas, quando a gente fala de líderes, né, dentro da organização, e a gente está falando muito aqui, em muitos momentos, líderes ensinando líderes, a primeira coisa que vem na cabeça é aquele líder formal, né, o líder nomeado ali. Ele é um gerente, ele é um supervisor, ele tem algum cargo relevante dentro da empresa. Mas, na verdade, o que a gente precisa de olhar é que todas as pessoas podem ser líderes, né? Então, quando você pega, por exemplo, as pessoas da limpeza, às vezes tem duas pessoas na limpeza, um geralmente vai assumir o papel de liderança em relação ao outro, né? Então, quando a gente fala de líder ensinando líder e amplificar essa liderança, é você olhar não somente para os líderes nomeados, que os líderes formais ali, né, de crachá, eu sou supervisor, eu sou gerente, como também aquelas pessoas que se despontam como líderes, né? E a gente fomentar isso aí dentro da empresa. É você incentivar a liderança dentro da empresa até aquilo virar parte da cultura da empresa mesmo. Sim. Então, você pode estimular ali a sua equipe, talvez escolher um dos colaboradores que não é um líder nomeado para fazer uma apresentação, preparar um estudo ou transferir um ensinamento, né? E isso tudo faz com que essa cultura de formação de líderes seja repassado para todos da equipe. Isso, e aí a gente acaba fomentando essa questão de estimular toda a organização, né? Mesmo que sejam os líderes formais, como esses líderes informais, né? Porque sempre aparece,
a ensinar as melhores práticas dentro da organização. Então, olha como que a gente começa a fazer com que toda a organização ela fique mais homogênea, né? Então, você pega ali o melhor cara da limpeza, por exemplo, e ele ensina o outro as técnicas que ele está fazendo. Então, quando a gente fala de líderes ensinando líderes, vamos colocar na cabeça que não somente líderes formais, mas líderes, aquelas pessoas que se despontam por algum motivo, pela atuação dele e tudo mais, né? Porque isso acontece em todo momento, na sala de aula, dentro de empresas, dentro de casa, né? Então, um irmão, por exemplo, sempre tem um irmão que lidera o outro. Então, utilizar esse ponto de liderança, esse ponto de vista da liderança da pessoa, para poder fazer com que seja ensinado coisas boas para toda a organização. Você pega ali o seu melhor vendedor e aquele vendedor ele vai ensinar as técnicas, as argumentações de venda para o restante da equipe, né, dividir ali as experiências dele e acaba que ele se torna um líder informal no grupo também. Isso, e aí a gente pode perceber que a liderança ela não é só uma coisa que é da alta cúpula, né, das elites ali, só quem é gerente, quem é supervisor, quem está num cargo de superior, de um cargo nomeado mesmo superior, né? São cargos que, por exemplo, você pode pegar um melhor vendedor, né, como a gente comentou, o melhor vendedor e fazer esse vendedor ensinar as boas práticas deles para os outros vendedores, equalizar essas informações dentro dos vendedores. A gente pode pegar aí desde um nível mais alto, né, que é o próprio CEO da empresa mesmo, ele pode pegar toda a equipe e começar a ensinar as pessoas, ou toda a equipe, principalmente a equipe direta com ele, né, ensinar as pessoas a tomarem decisões. Então a gente começa em todos os níveis, né, a fazer essa transmissão de conhecimento, e até mesmo, como eu falei, dentro do pessoal da limpeza, por exemplo. Se tem uma pessoa que desponta dentro da limpeza, por que não você incentivar aquela pessoa que desponta e dar uma oportunidade para ela incentivar e treinar as outras pessoas, para equalizar ela dentro das informações, ou qual é o melhor mecanismo que ele usa para a limpeza sair mais rápida, para sair mais bacana, mais bonita, né? E quando, né, o empresário, o empreendedor entende esse conceito, né, e aplica esse conceito dentro da empresa, as coisas começam a rodar sem a dependência, né, dele. Ele começa a ter mais liberdade, a equipe funciona sem a presença dele e com certeza, assim, a empresa vai ser muito mais sustentável, vai ter muito mais sucesso. Isso, e quanto mais o dono da empresa, por exemplo, ele transmite os conhecimentos para as pessoas e fomenta essa transmissão de conhecimento, o DNA dele, esse né? DNA da liderança, de como fazer as coisas, menos relevante ele fica para a operação da empresa. Olha que interessante. Quanto mais ele ensina, menos relevante para a operação da empresa. Ou seja, a empresa, quanto mais o tempo passa, funciona sem a presença dele. E aí ele começa aí realmente a caminhar para aquele sonho, né, de quando todo empresário que monta uma empresa, nossa, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter liberdade, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter liberdade de tempo, liberdade financeira e tudo mais. Então, a partir do momento que ele faz isso, né, que ele cria uma organização em que as pessoas ensinam tudo aquilo, a começar por ele como líder. Então ele ensina para as pessoas as decisões como ele toma, a forma como ele faz, e assim sucessivamente em todos os níveis, mais liberdade ele vai tendo, e mais saindo da operação ele vai saindo. Então assim, chega até o ponto de chegar em algum momento ele não precisar de trabalhar dentro da empresa. Chega um ponto dele até de repente contratar alguma outra pessoa, um CEO, algum diretor ou algum presidente, qualquer coisa assim, e colocar no lugar dele ali. Mas isso só vai acontecer se tiver em toda a organização líderes formando líderes em todos os níveis ali, né? Em todos os níveis hierárquicos. E assim a gente está finalizando esse capítulo, e é interessante a gente ter também uma tarefinha prática aí para a gente poder estar fazendo, que é realmente você começar a ligar o seu radar para essa questão do ponto de vista educativo, né? Lembrar aí de coisas do passado que vocês fizeram e que possam ser ensinadas no presente, e criar esses momentos educativos, né? Tá com esse radar ligado para esses momentos educativos, que sejam momentos formais mesmo de treinamento, ou momentos mais simples mesmo, assim, informais, microencontros ali, micro-reuniões, algum tipo de palestra, alguma coisa nesse sentido aí. Você pode começar listando os seus melhores momentos como líder e os seus piores momentos como líder. Assim, você já vai ter ali uma bagagem de como o que funcionou e o que não funcionou para que você possa passar para os seus líderes. É só um caminho.
Isso, com isso você já tem um insumo, né, do que você pode estar fazendo ali, já pode estar aplicando o que eu vou falar, o que eu vou ensinar. E aí você já pode criar esse ponto de vista educativo dentro do que a gente viu, que é pegar isso e traduzir isso em uma forma que seja ensinável para as outras pessoas, para que eles possam tirar lições e que possam melhorar ali o contexto da empresa e tudo mais, né? Bom, a gente está terminando por aqui. Eu queria pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, deixar seu like, pegar esse vídeo e encaminhar para uma pessoa que você conhece, para o seu sócio, para o seu amigo que tem uma empresa que precisa aí, ou para uma pessoa que realmente precisa de estar melhorando aí seu aspecto sobre liderança, né? Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigada e até a próxima.